Cálculos renais, isso é super aplicado no cotidiano da gente de saúde, conhecidos popularmente como pedra nos rins, tá? Quem sofre fala que é um negócio doído pra caramba, consistem principalmente em oxalato de cálcio. Essa é uma das pedras. Tem a de fosfato também, que é a pedra fosfática, que é o fosfato de cálcio. O oxalato de cálcio é o CaC2O4, ele deu a fórmula para mim. Espécie cuja constante de equilíbrio de solubilidade, que é o KPS, é de aproximadamente 2,10 a menos 9. Deu o KPS, é constante. Os íons oxalato presentes em muitos vegetais reagem com os íons cálcio para formar oxalato de cálcio, que pode gradualmente se acumular nos rins. Supondo que a concentração de íons cálcio no plasma sanguíneo seja de 5,10 a menos 3 mol por litro, qual seria a concentração mínima em mol por litro de íon oxalato para que o CaC2O4, o oxalato de cálcio, precipitasse? Note a DOT, desconsidere a presença de quaisquer outros íons e considere que a concentração do plasma é determinante para a precipitação do oxalato. Pessoal, seguinte, eu diria que tem três tipos de exercício basicamente em equilíbrio heterogêneo. Primeiro, de cálculo de KPS, não é o caso porque ele deu o KPS para a gente, tá? Segundo, de cálculo de solubilidade, não é no caso porque ele deu a solubilidade para mim, basicamente aqui, eu não está pedindo solubilidade, na verdade. E o terceiro caso é de previsão de precipitação. Tipo assim, como é que eu sei quando vai precipitar? Então, esse caso aqui está entre o 2 e o 3. Porque eu dei o KPS, dei a quantidade que tem de cálcio no plasma, quer saber qual a quantidade que tem dentro do cara para poder precipitar, para começar a precipitar, tá? Então é um caso mais por 3, na verdade, previsão de precipitação. Esse é um caso que eu acho dos mais tranquilos. O que eu tenho que entender primeiro? Tenho que escrever a expressão da constante de solubilidade, que é o seguinte: o meu sal, que é o CaC2O4, bonitinho aqui, fofo, sólido, ele está em equilíbrio com a fase aquosa, que é a fase que vai ter o íon Ca2+, e o íon oxalato, que é o C2O4 2-. Isso aqui é um equilíbrio heterogêneo, duas fases diferentes. Qual que é a grande sacada dessa história aqui? Eu tenho um KPS para essa expressão, e aqui eu vou focar nisso, tá? O KPS para isso aqui, que é a constante de solubilidade, é uma constante de equilíbrio como qualquer outra. Então, é a concentração dos produtos no estado aquoso ou gasoso sobre a concentração dos reagentes no estado aquoso ou gasoso no geral, para soluções aquosas. Então, vai ser concentração de cálcio 2+, vezes a concentração de C2O4 2-, que é o oxalato, sobre nada, porque esse cara é sólido. Sólidos nunca entram. Beleza. Então, assim, eu sei o KPS. E eu sei o seguinte: para que ocorra a precipitação, para que comece a precipitar, o limite da precipitação é a saturação. Então, essa situação que eu estou tendo aqui, o equilíbrio que eu chamo de equilíbrio heterogêneo, ele acontece quando a solução está saturada. A saturação equivale ao equilíbrio da fase aquosa com a fase heterogênea. É o limite. Isso equivale ao equilíbrio. Então, nesse quesito aqui, o que eu tenho que fazer? Se equivale ao equilíbrio, eu quero saber a concentração para que comece a precipitar. Para começar a precipitar, eu tenho que chegar na saturação. Porque qualquer fragmento a mais de oxalato que tiver, vai precipitar. Então, eu vou colocar a constante do KPS, que eu tenho aqui, que é 2,10 a menos 9, vai ser igual a concentração de cálcio no organismo, que é 5,10 a menos 3, vezes a concentração de oxalato, que eu vou calcular agora para vocês. O que eu faço aqui agora, pessoal? Divido. A conta só é feia por causa dos números, mas assim, difícil não é. Vai ser 2,10 a menos 9 sobre 5,10 a menos 3. Para ficar mais legal fazer a conta aqui, vamos escrever de um jeito diferente aqui em cima. Se eu aumentar aqui para 20, eu diminuo aqui para 10.
né? Aumenta uma casa aqui e diminui uma aqui. Então isso aqui vai dar para mim que a concentração de oxalato, para que ocorra a saturação, vai ser 4, 10 a menos 10, 10 a menos 3 a 10 a menos 7. Isso como a concentração é mol por litro. E o que ele pediu foi justamente isso, qual a concentração mínima de oxalato para que comece a precipitar o CaCO2O4. E a concentração mínima vai ser justamente de 4, 10 a menos 7 mol por litro. Então é a condição para que comece a querer precipitar. Letra C, questão da FUVEST.